Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, seja muito bem-vindo. Dando continuidade aqui à leitura do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Nós estamos no volume 1, continuando hoje a partir do capítulo 18. Maria anuncia a José a maternidade de Isabel e confia a Deus a tarefa de justificar a sua. Então vamos ver aqui, é muito interessante essa narração que a Valtorta vai fazer desse episódio que é tão pouco conhecido de nós em relação a essa vida básica, essa vida cotidiana que aconteceu, né, na Sagrada Família de Nazaré. Ali, primeiramente, Maria, José, o relacionamento dos dois, as conversas. A gente vai adentrando nesse universo e vai se maravilhando com cada revelação maravilhosa que vai nos trazendo. Então, no dia 25 de março de 1944, aparece-me agora a casinha de Nazaré, onde está Maria, muito jovem, como quando o anjo de Deus lhe apareceu. Sua imagem faz minha alma encher-se de perfume virginal, daquela morada e do perfume angélico, que ainda permanece no ambiente ventilado pelas asas douradas do anjo. É o perfume divino que se concentrou em Maria, para lhe fazer mãe e que agora exala de sua pessoa. Começa a entardecer, porque as sombras invadem o ambiente de onde viera tanta luz do paraíso. Maria, de joelhos junto de sua pequena cama, está rezando com os braços cruzados sobre o peito e com o rosto muito inclinado sobre a terra. Está ainda vestida como estava no momento da anunciação. Tudo está como naquele dia. O ramo florido ainda está no vaso e os móveis na mesma ordem. Somente a roca e o fuso estão encostados em um canto. A roca com sua estriga de linho e o fuso com seu alvo fio enrolado. Maria termina sua oração e se levanta com o rosto abrasado como que em chamas. Sua boca sorri, mas o pranto deixa os seus olhos molhados. Ela pega a candeia e a acende com a pederneira. Olha se tudo está em ordem em seu pequeno aposento. Acerta a coberta da cama que tinha saída do lugar. Põe mais água no vaso do ramo florido e a leva para fora, a fim de que tome o frescor da noite. Depois torna a entrar. Toma o bordado que está dobrado sobre um móvel da prateleira com o candeeiro e sai fechando a porta. Dá alguns passos pelo jardim e pelos lados da casa. Depois entra no pequeno aposento, onde vi Jesus se despedindo dela. Reconheço bem o lugar, ainda que estejam faltando agora alguns móveis que haverá naquele tempo. Maria desaparece, levando consigo o candeeiro para um outro pequeno quarto, e eu fico ali, com a única companhia do trabalho que ela deixou sobre um canto da mesa. Ouço os passos ligeiros de Maria, que vai e vem. Ouço o barulho de água, como o de quem está lavando alguma coisa. Depois, o barulho de quem está quebrando uns pequenos galhos, e compreendo que ela está acendendo fogo com uns gravetos. Depois volta, sai de novo para o pequeno jardim. Torna a entrar com algumas maçãs e verduras.
Põe as maçãs sobre a mesa em uma bandeja de metal que parece ser cobre burilado. Volta para a cozinha. Certamente deve ser a cozinha. Agora a luz da lareira está projetando-se alegre pela porta aberta, chegando até aqui dentro, e está produzindo uma dança de sombras nas paredes. Algum tempo depois, Maria volta com um pãozinho escuro e uma tigela de leite quente. Ela se assenta e vai molhando fatias de pão no leite e come devagar. Depois, deixando a metade da tigela com leite, entra de novo na cozinha, voltando com as verduras sobre as quais derrama leite e come com pão. Depois bebe o leite. Em seguida apanha uma maçã e come. É uma ceia de menina. Maria vai comendo e pensando, e tem algum pensamento que a está fazendo sorrir. Levanta-se, corre e olha pelas paredes, parecendo querer comunicar a elas algum segredo. Mas de vez em quando fica séria, quase triste. Contudo, logo em seguida volta ao seu sorriso. Ouve-se bater à porta. Maria se levanta e abre. José entra. Saúdam-se. José se assenta sobre um banco, em frente a Maria, de outro lado da mesa. José é um belo homem, na plenitude dos seus 35 anos, quando muito. Seus cabelos castanhos escuros e também sua barba da mesma cor molduram o seu rosto bastante irregular, com dos doces olhos de um castanho quase preto. Ele tem a fronte espaçosa e lisa, nariz fino, levemente aquilino, faces um tanto arredondadas de cor morena, não oliváceas, mas um pouco rosadas no centro. Ele não é muito alto, mas é robusto e bem feito de corpo. Antes de sentar-se, tirou o manto, que é uma peça inteira. É o primeiro que vejo feito assim, presa à altura da garganta por um alfinete, ou alguma coisa semelhante, e tem um capuz. É de cor marrom clara e parece ser de tecido impermeável, lã não trabalhada. Parece um daqueles mantos dos montanheses próprios para a chuva. Mas antes mesmo de sentar-se, ele oferece a Maria 2 ovos e um cacho de uvas, um pouco murchas, mas ainda bem conservadas. Ele sorri dizendo: trouxeram-me estas uvas de Caná. O centurião me deu os ovos por um trabalho que eu fiz em seu carro. O carro estava com uma roda quebrada e o carpinteiro dele está doente. Os ovos são frescos. Foram apanhados no ninho. Toma-os, eles te farão bem. Amanhã os tomarei, José. Acabei de comer agora mesmo. Mas a uva pode chupar, é boa, doce como mel. Eu a trouxe com cuidado para não estragá-la. Chupa-as, eu ainda tenho mais. Eu as trarei amanhã em um cestinho. Esta tarde eu não podia, porque estou vindo diretamente da casa do centurião. Então, não se achas ainda? Não, mas não tem importância. Maria se levanta logo e vai para a cozinha e volta com leite, azeitonas e queijo. Não tenho outra coisa, ela diz. Toma um ovo. José não quer. Os ovos são para ela. Ele come com gosto seu pão com queijo e bebe o leite, que ainda está morno. Depois aceita uma maçã e termina a ceia. Maria pega o seu bordado depois de ter tirado as louças da mesa, e José ajuda na cozinha, mesmo quando ela torna a sair. Estou ouvindo como ele se move, indo colocar cada coisa em seu lugar. Depois atiça de novo o fogo, porque a noite vai ser fria. Quando volta, Maria lhe agradece. Conversam um pouco um com o outro. José conta como passou aquele dia. Fala de seus pequenos sobrinhos. Interessa-se pelos trabalhos de Maria e por suas flores.
Promete trazer-lhe umas flores muito bonitas que o centurião lhe prometeu. São flores que nós não temos por aqui. Trouxeram-lhe de Roma. Ele me prometeu mudas, e quando a lua for boa, eu as plantarei para ti. Elas têm belas cores e um cheiro muito agradável. Eu as vi no verão passado, pois florescem no verão. Vão perfumar toda a casa. Depois, quando a lua for boa, podarei as plantas. Logo é tempo para isso. Maria sorri e agradece. Ficam os dois em silêncio. José olha para a cabeça loira de Maria, que está inclinada para o bordado. É um olhar de amor angelical. Pois certamente, se um anjo amasse uma mulher com amor de esposo, seria assim que a olharia. Maria, como alguém que toma uma decisão, põe sobre os joelhos o bordado e diz: José, eu também tenho uma coisa para te dizer. Nunca tenho nada, pois sabes como vivo retirada. Mas hoje tenho para ti uma notícia. Tive notícia de que nossa parenta Isabel, mulher de Zacarias, está para ter um filho. José arregala os olhos e diz: Naquela idade? Naquela idade, responde Maria sorrindo. O Senhor tudo pode. E agora quis dar esta alegria à nossa parenta. Como ficaste sabendo disso? É notícia certa? Veio até aqui um mensageiro. É um que não pode mentir. Eu gostaria de ir à casa de Isabel para ajudá-la e dizer-lhe que me congratulo com ela, se me deres licença. Maria, tu és a minha esposa e eu sou o teu servo. Tudo o que fazes é bem feito. Quando gostarias de ir? Quanto antes, mas ficarei fora alguns meses. E eu ficarei contando os dias à tua espera. Vai tranquila, cuidarei da casa e do pomar. Encontrarás na volta as tuas flores tão bonitas, como se tivesse cuidado delas. Só uma coisa, espera. Eu preciso ir antes da Páscoa a Jerusalém comprar alguns objetos para o meu trabalho. Se esperares 1 ou 2 dias, te acompanharei na viagem. Não mais, porque eu preciso voltar logo. Mas depois, até lá, poderemos ir juntos. Eu fico mais tranquilo quando sei que não estás sozinha pelas estradas. Para a tua volta, me mandarás notícias e irei te buscar. És tão bom, José. O Senhor te recompense com as suas bênçãos e mantenha a dor longe de ti. Peço isso sempre a Ele. Os dois castos esposos sorriem angelicalmente um para o outro. Faz-se silêncio por algum tempo. Depois, José se levanta, torna a colocar o manto, puxa o capuz sobre a cabeça. Saúda Maria, que também se levanta e sai. Maria o fita olhando enquanto ele caminha e dá um suspiro como de pena. Depois eleva os olhos para o céu. Certamente está rezando. Fecha a porta com cuidado. Dobra o bordado. Vai à cozinha. Apaga ou cobre o fogo. Olha se tudo está em seu lugar. Toma o candeeiro e sai, fechando a porta. Com a mão faz um anteparo de proteção para a chama do candeeiro, que está tremendo pelo vento frio da noite. Entra no aposento e vai rezar ainda. A visão termina assim. Não tem muito o que dizer dessa cena lindíssima. Então vamos já direto aqui para o ensinamento, que é a própria Maria que vai trazer para Valtorta. Maria diz: Querida filha, quando depois de cessar o êxtase que me havia enchido de inexprimível alegria, voltei ao uso dos sentidos nesta terra, o primeiro pensamento que tive foi José. Pensamento pungente, como um espinho de roseira. Me feria o coração, enfaixado há alguns instantes pelas rosas do divino amor, meu esposo. Eu já o amava, este meu santo e previdente guarda, desde quando a vontade de Deus, por meio da palavra do seu sacerdote, me tinha querido desposada a José.
eu já pudera conhecer e apreciar a santidade deste justo. Unida a ele, eu tinha sentido que cessava aquela minha desorientação de órfão, e já não tinha mais saudade do meu tempo de exilada no templo. Para mim, ele era tão bom como o meu falecido pai. Junto dele, eu me sentia segura, como junto ao sacerdote. Toda minha titubeação havia cessado, e eu não só cessado, mas ficado esquecido. De tal modo, tranquilizavam-me o coração de virgem ao compreender que já não precisava mais titubear, pois não tinha que temer nada a partir de José. Mais segura do que um menino nos braços da mãe, assim estava a minha virgindade confiada a José. Mas e como dizer-lhe que eu era mãe? Eu procurava palavras para dizer-lhe isto, mas era uma tarefa árdua. Eu não queria louvar-me pelo dom de Deus e não podia, de maneira alguma, justificar a minha maternidade sem dizer: o Senhor me amou mais do que a todas as mulheres, e de mim, sua serva, me fez sua esposa. Enganá-lo, escondendo-lhe o meu estado, eu não queria também. Mas, enquanto estava rezando, o Espírito do qual eu estava plena me disse: cala-te, confia a mim a tarefa de justificar-te perante o esposo. Quando? Como? Estas coisas não lhe perguntei. Eu sempre me havia confiado a Deus, como uma flor na onda que a transporta. Nunca o Eterno me tinha feito ficar sem sua ajuda. Sua mão sempre me havia sustentado, protegido e guiado até aqui. E iria fazer tudo isso também agora. Minha filha, como é bela e confortável a fé em nosso eterno e bom Deus. Ele nos acolhe em seus braços como um berço, nos leva ao luminoso porto do bem, como num barco, nos aquece o coração, nos consola, nos nutre, nos dá repouso e alegria, nos dá luz e guia. A confiança em Deus é tudo, pois Deus tudo dá a quem tem confiança nele. Ele se dá até a si mesmo. Naquela tarde levei a minha confiança de criatura à perfeição. Agora eu podia fazer, porque Deus estava em mim. Antes tinha tido a confiança de uma pobre criatura. Sempre um nada, mesmo sendo tão amada, a ponto de ser sem mácula. Mas agora eu tinha uma confiança divina, porque Deus era meu esposo, meu filho. Oh, que alegria ser uma com Deus! Não para minha glória, mas para amá-lo com uma união total e poder dizer-lhe: tu, só tu, que estás em mim, aperfeiçoa com tua divina perfeição tudo o que eu faço. Se ele não me tivesse dito, cala-te, talvez eu até tivesse ousado com o rosto em terra dizer a José: o Espírito penetrou em mim e em mim está a semente de Deus. Ele teria acreditado em mim porque me estimava e porque com todos aqueles que não mentem nunca, ele acreditava que os outros também não lhe mentissem. Sim, contanto que não lhe causasse nenhuma dor no futuro. Eu teria vencido a recusa e dar-me aquele louvor, mas obedeci à ordem divina. Durante muitos meses, a partir daquele momento, senti a primeira ferida em meu coração. Foi a primeira dor na minha condição de corredentora. Eu a ofereci e sofri para reparar e para dar-vos uma norma de vida nos momentos de sofrimento, quando há necessidade de silêncio em relação a algum acontecimento que vos dê aparência de culpados, aos olhos de quem vos ama. Deixai a Deus a guarda do vosso bom nome e dos vossos interesses afetivos. Merecei, com uma vida santa, a tutela de Deus, e depois caminhai tranquilos. Ainda que todo o mundo estivesse contra vós,
Ele vos defenderá junto a quem vos ama e fará com que a verdade apareça. Repousa agora, minha filha, e sê sempre mais minha filha. Nossa, aqui Maria vem trazendo um ensinamento belíssimo a respeito da confiança. A confiança que ela relata aqui que foi levada à plenitude. Se antes ela já tinha confiança em Deus, agora tendo Deus dentro dela, carnalmente, Deus ali materialmente habitando ela, habitando o seu seio, habitando o seu ventre, ela tinha ali a confiança planificada. E quando, diante dessa realidade de que ela ainda não tinha se relacionado com José, porque ambos já tinham, né, ela já tinha se prometido a virgindade perpétua e ele também, e essa combinação existia entre ambos. Então, eles não teriam relacionamento, mas como também não tinha tido ainda, ela aparecer grávida de quem, né? Como que aconteceu isso, né? Claro que ia surgir nele, ali no homem, José, algumas dúvidas, mas ele, como ela fala, né? Uma pessoa que não mente sempre vai crer que os outros também não mentem. Então, se ela contasse para ele, claro que ia acreditar nela, porque ele confiava muito nela, tinha ali nela uma veneração muito grande. Mas ela foi proibida de falar alguma coisa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ela que era para ela calar-se, que ele que iria fazer essa revelação, que ela não precisava se preocupar, que era ele. Então ela tinha que ficar quieta. Então imagina, ela viveu ali algum tempo de tortura, porque depois a gente vai ver na frente, nos relatos que vai vir depois, como é que vai se desenrolar essa história aí desse silêncio dela. Mas já ficando aqui esse ensinamento dessa confiança, né, que ela vem ensinando, essa confiança que é necessário que haja entre a criatura e o Criador. Ela ali estava nessa condição, né, não só de filha, ela era filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus, né, tinha essa tripla forma de relacionar-se com Deus, de estar com Deus. Mas ela expressa essa confiança nos orientando que quando houverem situações, circunstâncias que exijam de nós que nos calemos diante, para não nos justificarmos diante de algumas circunstâncias, que nos seja pedido pelo próprio Deus que nos calemos, para que Ele mesmo possa nos justificar, que é importante obedecer. Então ali ela foi muito obediente ao Espírito Santo e se calou, não falou nada. E ela vem nos dizendo que é importante que nós façamos esse mesmo gesto de confiança quando o Senhor nos pedir que nos calemos, nos curvemos, nos deixamos, mesmo sendo que venha calúnia, mesmo que alguém fale alguma mentira a nosso respeito, mas se nós estamos em paz, estamos com Deus, estamos em Deus, e Ele nos pede para não nos justificarmos, para que nós obedeçamos esse exemplo que ela dá, dessa orientação que ela nos dá, de não se justificar quando é o próprio Deus que vai fazer esse trabalho da justificação. Então, confiar plenamente no trabalho que ele faz. E quando ele se propõe, se coloca para realizar um trabalho em nós e através de nós, que ele nunca mente, que ele é fiel e que ele vai cumprir e vai honrar com aquilo que ele se coloca para fazer. E ele vai honrar Maria. Depois nós vamos ver isso acontecendo. Então, continuando aqui, vamos para o capítulo 19, onde Maria e José dirigindo-se a Jerusalém. Eles vão para Jerusalém. 27 de março de 1944. Estou assistindo à partida deles para irem à casa de Santa Isabel. José veio com 2 burrinhos acinzentados para levar Maria, um para si próprio e o outro para Maria. Os 2 animaizinhos estão selados com células costumeiras, mas à cela de um deles foi acrescentado um instrumento muito especial, que depois descubro ter sido feito para levar carga. É uma espécie de porta-bagagens sobre o qual José pregou um pequeno cofre de madeira, digamos um baúzinho, que ele trouxe a Maria para que nele pudesse pôr as suas roupas e a chuva não as molhasse. Ouço Maria agradecer muito a José por este presente, feito com tanta previdência, pois neste baú ela colocou tudo o que estava num pacote que já havia preparado antes. Fecham a porta da casa e põem-se a caminho. O dia já está perto de raiar.
pois estou vendo a aurora cor-de-rosa, mas só do lado do oriente. Nazaré ainda está dormindo. Os dois viajantes madrugadores encontram apenas um pastor que toca para a frente as suas ovelhinhas. Elas vão trotando e esbarrando umas nas outras, aqui e ali, encaixadas umas entre as outras, como se fossem cunhas, berrando sem parar. Os cordeirinhos também berram, e mais do que as ovelhas, com sua voz aguda e débil. Mesmo precisando ir para a frente, o que eles mais gostariam de fazer seria procurar as tetas da mamãe. Mas as mães se apressam para chegar a pastagens e os convidam com seu balido mais forte a trotar com elas. Maria fica olhando e sorri. Ela parou para deixar passar a manada e se inclina sobre sua sela para acariciar os mansos animaizinhos, que vão passando rente aos burrinhos. Quando o pastor chega perto, levando nos braços um cordeirinho que acabou de nascer, para perto de Maria para saudá-la, ela sorri, acariciando o focinho rosado do cordeirinho, que berra sem consolo, e lhe diz: está procurando a mamãe. Está aqui a mamãe. Ela não te deixa, não, pequenino. De fato, a ovelha mãe vai roçar-se no pastor e se levanta para lamber o focinho do seu filhote. A manada vai passando e fazendo barulho como de chuva sobre as copas das árvores, deixando atrás de si a poeira levantada pelos casquinhos que sobem e descem, deixando as marcas de suas pegadas no chão da estrada. José e Maria retomam o caminho. José com seu manto grande, Maria com uma espécie de chale listrado, pois a manhã está muito fria. Ao chegarem no campo, Maria está perto de José. Pouco falam. José pensa em seus trabalhos, e Maria continua com seus pensamentos, recolhida como está. Sorri aos pensamentos e às coisas, quando, saindo um pouco daquela sua concentração, gira o olhar sobre tudo o que a rodeia. De vez em quando olha para José, e um véu de seriedade e tristeza lhe assombra o rosto. Depois volta-lhe o sorriso até mesmo ao olhar para este seu esposo, tão previdamente e de poucas palavras, mas que quando fala é para perguntar-lhe se está tudo indo bem e se não está precisando de alguma coisa. Agora, as estradas já estão cheias de gente, especialmente nas vizinhanças dos povoados e dentro deles. Mas os dois não se preocupam com as pessoas que vão encontrando. Lá se vão eles sobre os seus burrinhos, que vão trotando com grande barulho dos guizos e só vão parar uma vez à sombra de um pequeno bosque para comer um pouco de pão e azeitonas, beber água da fonte que desce de uma pequena gruta, e outra vez para se protegerem de um violento aguaceiro que desaba de repente, de uma nuvem muito escura. Colocaram-se então ao abrigo do monte, debaixo da saliência de um penhasco, que os protege pelo menos da chuva mais forte. Mas José faz questão que Maria ponha um manto grande de lã impermeável, sobre o qual a água desliza sem molhá-la. Maria tem que ceder à velada insistência de seu esposo, que, para tranquilizá-la a respeito da sua própria situação, põe sobre a cabeça e sobre os ombros uma pequena manta cinzenta, que está sobre a sela. Era a manta do burrinho, provavelmente. Agora Maria vai indo, parecendo um fradezinho com um capuz, que lhe emoldura o rosto, e com um manto marrom que lhe fecha a cintura da garganta e cobre de alto a baixo. O aguaceiro diminui, mas se transforma numa chuva incômoda e fina. Os dois começam de novo a andar pela estrada, que agora está toda barrenta. Mas, como é primavera, depois de alguns minutos o sol volta para tornar mais cômoda a viagem.
Também os 2 burrinhos estão agora mais dispostos, batendo as patas sobre as estradas. Não vejo nada mais, pois aqui cessa a visão. Então, aqui mais um trecho de narração dessa visão, dessa viagem, em que José está acompanhando Maria até Jerusalém. Continuando aqui o capítulo 20. Partida de Jerusalém. O aspecto místico de Maria. A importância da oração para Maria e José. 28 de março de 1944. Estamos em Jerusalém. Eu a reconheço bem agora, com suas estradas e suas portas. Os 2 esposos se dirigem ao templo, em primeiro lugar. Reconheço a estalagem, onde José deixou o burrinho no dia da apresentação no templo. Agora também é ali que ele deixa os 2 burros, depois de tê-los feito comer e beber, e vai adorar o Senhor com Maria. Depois voltam para fora. Pelo que parece, Maria e José vão para uma casa de pessoas conhecidas. Lá fazem uma refeição e Maria descansa até a volta de José, que chega acompanhado de um velhinho. Este homem vai pelo mesmo caminho por onde vais, e é muito pouco o que terás de andar sozinha, para chegar à casa de tua parenta. Podes confiar nele, que eu o conheço. Montam de novo nos burrinhos, e José sai acompanhando Maria até a porta da cidade. Não aquela pela qual entraram, mas uma outra. Lá eles se saúdam, e Maria vai sozinha com o velhinho, que fala tanto mais quanto José falava menos, interessando-se por 1000 coisas. Maria vai lhe respondendo com muita paciência. Agora ela tem na parte dianteira de sua cela o pequeno baú que antes tinha sido sempre levado pelos jumentos de José, e não mais com o manto grande, nem mesmo o xale, pois ele está dobrado sobre o baú. E Maria está muito bonita, em sua veste azul escura, com o seu véu branco que a protege do sol. Como está bonita! O velhinho deve ser um pouco surdo, porque para fazer-se ouvir por ele, Maria precisou falar bem alto. Ela que sempre costuma falar em voz baixa. Mas ele agora ficou cansado. Esgotou todo o seu repertório de perguntas de notícias e está cochilando sobre a cela, deixando-se guiar pelo jumento, que conhece bem a estrada. Maria aproveita-se bem dessa trégua para recolher-se em seus pensamentos e rezar. Deve ser uma oração que está cantando em voz baixa, ao olhar o céu azul, com os braços sobre o peito, um semblante abrasado e feliz por uma emoção interior. Não vejo mais nada. Também agora, quando a visão me fica suspensa, como aconteceu ontem, fico com a mãe junto de mim, bem visível para a minha vista interior, e tão nítida que posso descrever a cor rosada, leve de sua face, não muito cheia, mas suavemente delicada, o vermelho vivo de sua pequena boca, o luzir doce de seus olhos azulados, entre o loiro escuro de seus cílios. Posso dizer que, com os seus cabelos repartidos no alto da cabeça, descem delicadamente com 3 ondulações de cada lado até cobrirem a metade das pequenas orelhas rosadas, desaparecendo com o seu couro pálido e brilhante, através do véu que lhe cobre a cabeça. Estou vendo-a com um manto na cabeça, vestida com a sua veste de seda paradisíaca e com seu manto leve como um véu, embora opaco, feito do mesmo tecido que a veste. Esta veste é ajustada ao seu corpo por uma bainha, da qual sai um cordão, cujas pontas formam um laço na frente, na base do pescoço, e está apertada à altura da cintura, por um cordão mais grosso, sempre de seda branca, que desce ao longo de cada lado, uma das bordas das pontas.
Posso dizer também que, ajustada como está ao pescoço e à cintura, a veste forma sobre o peito 7 pegadas redondas e frouxas, o único enfeite de sua roupa castíssima. Posso dizer ainda da castidade que emana do aspecto todo de Maria, de suas formas tão delicadas e harmoniosas, que a tornam tão angelicalmente mulher. E quanto mais a olho, tanto mais eu sofro, pensando em quanto a fizeram sofrer, e fico perguntando a mim mesma: como puderam deixar de ter piedade dela, tão mansa e gentil, tão delicada, até em seu próprio aspecto físico? Eu a fico olhando e torno a ouvir os gritos do Calvário, também contra ela, com todas as zombarias e gracejos grosseiros, todas as maldições dirigidas a ela, por ser a mãe do condenado. Vejo-a bela e tranquila agora, mas o seu aspecto de hoje não me desdiz a lembrança de suas trágicas feições naquelas horas de agonia, e o seu semblante desolado em sua casa em Jerusalém, depois da morte de Jesus. Eu queria poder acariciá-la e beijá-la em sua face tão rosa e delicada, para tirar com o meu beijo aquelas recordações de pranto que certamente ela, como eu, também tem. É inimaginável a paz que sinto ao tê-la perto de mim. Penso que morrer vendo-a seja doce, e até mais do que a mais doce desta hora vida. Neste tempo em que eu não a via assim, toda para mim, sofri a sua ausência, como a ausência de uma mãe. Agora sinto de novo a inefável alegria que foi minha companheira em dezembro e nos primeiros dias de janeiro. Estou feliz, não obstante ter visto as tormentos da paixão, que lançam sobre toda a minha felicidade um véu de dor. É difícil dizer e fazer compreender o que eu experimentei e o que aconteceu a 11 de fevereiro, desde a tarde em que vi Jesus sofrer em sua paixão. Foi uma visão que me mudou radicalmente. Morresse eu agora ou daqui 100 anos, aquela visão permaneceria sempre igual na intensidade e nos efeitos. Antes eu pensava nas dores de Cristo. Agora eu as vivo, porque basta-me uma palavra, uma imagem, para eu sofrer de novo tudo o que sofri naquela tarde, horrorizando-me com aquele seu desolado padecimento. Mesmo quando nada me faz recordar aquilo, sinto essa recordação me atormentar. Maria começa a falar e eu me calo. E nesse pedaço aqui onde a Valtorta vai descrevendo ali essa visão, né, dela estar ali diante, né, claro que essa visão espiritual de ver Maria, de contemplar a mãe, de estar ali perto dela, tanto alento que isso traz para ela, de fazer com que o coração dela fique reconfortável das cenas que ela viu da paixão, porque ela está narrando aqui esse início, né, da vida de Jesus, mas ela já tinha tido as visões já da paixão, ela já tinha tocado essas realidades, visto todas essas realidades. E então isso para ela, essa visão ali de ter ali a mãezinha pertinho dela, né, de estar contemplando essa beleza, essa serenidade, essa plenitude de Maria, traz para ela esse alento, esse consolo para o coração dela. E agora a Nossa Senhora vem dizendo, e ela vai escrever. Maria diz: vou falar pouco, porque estás muito cansada, ó minha pobre filha. Somente quero chamar a tua atenção e a de quem estiver lendo sobre o hábito constante de José e meu também, de dar sempre o primeiro lugar à oração. Cansaço, pressa, desgostos, ocupações eram coisas que não impediam as orações. Pelo contrário, a ajudavam até. Ela era sempre a rainha das nossas ocupações, o nosso conforto, a nossa luz, a nossa esperança.
Se nas horas tristes a oração era um conforto, nas horas felizes era um canto, mas era sempre a amiga constante de nossa alma. Era ela que nos fazia desprender-nos da terra deste exílio, elevando-nos ao céu, nossa pátria. Não somente eu, que já tinha Deus dentro de mim. Não precisava senão olhar para o meu interior para adorar o Santo dos Santos. Mas também José se sentia unido a Deus quando rezava, porque a nossa oração era adoração verdadeira, com todo o nosso ser que se fundia em Deus, adorando-o e sendo por ele abraçados. Olhai bem, mesmo assim, eu que tinha em mim o Eterno, não me senti isenta de prestar um reverente obséquio ao templo. A santidade mais alta não exime ninguém de sentir-se nada diante de Deus e de humilhar-se esse nada, pois o Senhor nolo permite em um contínuo hino de louvor à sua glória. Sois pobres, fracos, defeituosos? Invocai a santidade do Senhor. Santo, 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 clamai por ele, santo, bendito, sobre a vossa miséria. Ele virá e derramará sobre vós a sua santidade. Sois santos e ricos de merecimentos aos seus olhos? Invocai do mesmo modo a santidade do Senhor. Essa santidade é infinita e fará crescer sempre mais a vossa. Os anjos, seres que estão acima das fraquezas da humanidade, não cessam um instante de cantar nos seus sanctus, e a beleza sobrenatural deles aumenta, cada vez que invocam a santidade de nosso Deus. Imitai os anjos. Não vos priveis nunca da proteção da oração, contra a qual ficam embotadas as armas de Satanás, as malícias do mundo, os apetites da carne e as soberbas da mente. Não deponhais nunca esta arma, pela qual se abrem os céus, de onde chovem graças e bênçãos. A terra está precisando de um banho de oração para limpar-se das culpas que atraem os castigos de Deus. Mas como são poucos os que rezam, esses poucos precisam rezar como se fossem muitos, multiplicando as suas orações vivas para fazerem delas o total necessário para se obter a graça perdida, a graça pedida. Orações vivas são as temperadas com verdadeiro amor e com sacrifício. Que tu, minha filha, sofras, principalmente porque o teu sofrimento, unido ao meu e ao de Jesus, torna-se uma coisa boa, agradável a Deus, com muitos merecimentos. Gosto muito do teu amor de compaixão. Queres dar-me um beijo? Beijo as chagas de meu filho. Embalsama-as com o teu amor. Eu senti espiritualmente as dores, a angústia e a aflição causadas pelos flagelos, pelos espinhos e pela tortura dos cravos e da cruz. Mas, de modo igual, eu sinto espiritualmente todas as carícias feitas ao meu Jesus. São beijos dados a mim. Depois vem, eu sou a rainha do céu, mas sou sempre a mãe. E estou feliz. Nossa, Maria vem falando que ela vai falar pouco, mas esse pouco que ela diz aqui comunica tanta verdade, tanta sabedoria, que é quase que difícil de comentar alguma coisa. Ela vem falando aqui a respeito da oração, que ela, que era portadora ali do verbo eterno dentro dela, né, ela podia adorar, só ela se voltar para o interior, ela teria ali, né, o próprio, ela era um tabernáculo vivo, onde estava ali, a vida do próprio Deus estava nela. E mesmo assim, ela não deixava de rezar, ela e José, né, ela falando ali, dando exemplo, quando eles entraram os dois no templo para render louvores e glórias ao Senhor, que ambos tinham uma vida de oração muito intensa, muito constante, que a oração para eles era como alimento.
Então, trazendo essa orientação para nós, né, ali para Val Torta, mas para nós também, da necessidade de uma vida de oração. Mas não de uma oração qualquer. Ela fala que dessa oração, realmente uma oração de intimidade, uma oração de amor, uma oração realmente de união dos corações, do ser humano ali, da pessoa com o coração de Deus, união, essa oração de união das mentes, da mente da pessoa e da mente de Deus, essa união da alma com a santidade de Deus, com, né, esse voltar-se, esse estar ali plenamente, né, mesmo nos afazeres, mas sempre estar com o pensamento voltado para Deus, com o coração unido ao coração de Deus. Então, dessa necessidade, dessa perene oração, desse perene contato, dessa vida junto mesmo com Deus, que ela dá como exemplo de que foi a vida dela e de José, e depois vem a de Jesus também. E quanto que é isso importante para nós, esse ensinamento que ela nos traz, que é tão simples, mas é tão poderoso. E também de uma outra coisa que ela, né, fala que tudo aquilo, né, que Jesus viveu na carne, lá na paixão, ela viveu espiritualmente. Todo o flagelo, todas as dores, toda aquela parte da paixão, ela viveu a paixão na alma, ela viveu a paixão no íntimo dela. Tudo aquilo que Jesus viveu na sua carne, na sua pessoa, na sua pele, ela viveu da mesma forma, mas na alma dela. E aí ela orienta, né, desse voltar-se sempre para contemplar a paixão de Jesus, para poder ter para a alma ter essa união com essa paixão, estar sempre em contato com esse momento da paixão. E que também, quando a criatura, né, quando nós, seres humanos, rendemos louvores e glórias a Jesus, é como se nós estivéssemos beijando ela, Nossa Senhora. Ela sente-se beijada quando nós o adoramos a Jesus, adoramos a Deus, né, adoramos o filho dela, ela se sente amada, ela se sente beijada pelos filhos também. Então, assim como as ofensas que Jesus sofria, né, todo o flagelo que ele sofreu na carne, ela viveu na sua alma. Mas todo aquele carinho, toda a devoção, todo o amor, toda a adoração que era devotada a ele, ela também recebia para ela. Então, quanto que isso é importante de nós sabermos dessa realidade, porque Maria e Jesus ali eram muito unidos, eles foram muito unidos, e vai estar explicitado ao longo das narrações que nós vamos tendo contato nessa obra do Evangelho, como me foi revelado. Nós vamos ver isso muito explícito, essa união, esse contato muito íntimo, muito interior dos dois, né, da mãe e do filho, né, de Deus com a criatura ali, com Maria, a humana, a criatura humana, a exemplar da família humana. Então é maravilhoso a gente ir entendendo e compreendendo, conhecendo tudo que ela vai revelando, que ele vai revelando, as visões que a Val Torta vai narrando, as cenas e tudo mais, para nos favorecer nesse crescimento, nessa caminhada de crescimento do nosso espírito e dessa união com Deus, que é o objetivo da nossa vida, é de estarmos unidos, fundidos com Deus. E isso vai nos favorecer muito, muito, muito mesmo. E vou encerrando por aqui, porque depois já vai começar a narração da cena do encontro lá com Isabel, então vou deixar esse vídeo para não ficar tão longo, encerrando por aqui. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.